Olá, sou Charles Camelo, presidente da APCRS, Associação de Profissionais de Cibersegurança aqui no Rio Grande do Sul. Estamos aqui hoje no Café com Bytes para esse podcast e vamos falar aqui com duas pessoas ilustres, com a Eva Pereira e também Sandro do Trinopolo, enfim, que vão trazer aqui algo que eles passaram há momentos atrás numa dinâmica sobre crise. O que acontece nela, como a gente reage nesses momentos e quais são as lições aprendidas. Então, para a gente iniciar, eu vou convidar a Eva, então, para se apresentar melhor, né, Eva? E depois também vamos falar com o Sandro para que se apresente. Olá, pessoal. Eu sou Eva Pereira, sou executiva de resiliência em segurança da informação em um grande varejista. E hoje eu estou trazendo aqui a experiência de ter participado dessa dinâmica que foi maravilhosa, né? A sensação que a gente tem é o quanto a gente, no momento de crise, pode se desesperar e perder, esquecer aquilo que a gente sabe fazer no dia a dia. Então, algumas lições que a gente traz com esse exercício é que a repetição traz calma, a repetição traz. A gente pode exercitar aquilo que a gente conhece com uma profundidade e tomar decisões mais certeiras. Legal, obrigado, Eva. Agora vamos ouvir, então, Sandro, se apresente, por favor, fale um pouquinho mais de você e também dessa sua primeira impressão dessa dinâmica. Olá pessoal, então eu sou Sandro Wegner, eu sou presidente do Trinopolo, uma associação da Serra Gaúcha que representa as empresas de tecnologia da nossa Serra Gaúcha. É um prazer estar aqui no Café com Bytes e também estar participando aqui a convite do Charles, da PCRS, que já é um parceiro do Trinopolo, aí a gente vai construir bastante coisa juntos aí, mas então é isso aí, tamo junto. Legal, obrigado pessoal por estarem conosco hoje nesse podcast. E é legal quando a gente olhava vocês aí praticando essa dinâmica, né? E vendo essas coisas que a Eva já deu uma pincelada, né? Então, sobre como a gente pode perder o rumo das coisas, como a gente pode deixar de enxergar outras coisas, né? E também algo sobre por que é importante a gente treinar, né? Eva, pode falar um pouquinho para a gente sobre a tua especialidade, né? Enfim, é resiliência no Magazine Luiza, né? Como tu vê essa dinâmica no sentido de trazer então esse treinamento? Como isso apoia as tuas equipes a responder de forma mais rápida a algo que a gente sabe que todo dia sofre incidentes, né? Quando a gente faz algum treinamento, quando a gente testa o que a gente conhece, resiliência é muito disso, né? Eu gosto de trazer um exemplo sobre resiliência. Se a gente, o que, melhor traduz resiliência? Um bambu chinês. O bambu chinês, ele cresce para baixo, é estranho falar, né? Mas ele cresce para baixo 5 anos para depois ele subir, ele crescer terra acima. Essa é a figura que melhor representa a resiliência. Você estar preparado para que no momento em que a crise acontecer, e não é se ela vai acontecer, é quando, para que você esteja ali pronto para responder. Quando você se prepare, e os orientais têm uma coisa muito legal, né? Hoje eu não estou numa empresa japonesa, eu não estou numa empresa oriental, mas eu já trabalhei em uma, e eles se preparam. Então, eles trazem muito aquela história de que precisa cortar uma árvore, vamos amolar, temos 10 horas para cortar uma árvore. Então, vamos amolar o machado 7 horas para usar as 3 horas para cortar a árvore. E a resiliência é isso, é você se preparar para quando o incidente acontecer, você saber como responder. Treinar, conscientizar, não pensar que só tecnologia resolve, é muito mais amplo do que isso. É pensar na tecnologia, é pensar nos processos, é pensar nas pessoas. E aí eu chamo uma atenção muito especial aqui, quando a gente fala de resiliência, que as pessoas falam que pessoas é o elo mais fraco, mas não é o elo mais importante, porque sem pessoas a tecnologia não funciona. Sem pessoas, o processo não funciona. E aí a gente tem que olhar no processo de resiliência que pessoas é o elo mais importante e é aquele que precisa ser ter mais atenção. É o mais sensível também. Então, treinamento,
a investir em treinamento não só sobre processos de tecnologia, mas também sobre emocional, sobre autoconhecimento, porque no momento de crise é exatamente na pressão que as pessoas se revelam quem elas são. Então, se ela vai espanar e não vai conseguir fazer o que ela precisa, se ela vai delegar, se ela não vai tomar a atitude de ser proativo. Então, é importante que todos os cargos, todas as pessoas possam ser treinadas. E aí tem um último fator, né? Não é pensar que somente o operacional precisa responder, não é pensar que somente o tático precisa responder. Desde o estratégico, cada um tem que ter o seu papel definido para que no momento da crise saiba o que fazer proativamente. Obrigado, Eva. E isso é tão interessante, né? E aí eu levo essa tua reflexão para o Sandro, né? Como executivo, né? Também, né? Tem sua empresa, coordena o Trinopolo, que é uma associação de várias outras empresas e muitas delas também de tecnologia, né? A grande maioria ali, enfim, né? E como que tu vê, Sandro, essa experiência ela sendo aplicada no dia, dentro dos clientes, né? Como que a gente, como fornecedores, como profissionais, enfim, a gente pode levar essa cultura e como essa cultura tu vê que ela realmente é importante diante de tudo que a gente vem passando hoje em termos de cibersegurança. Legal a pergunta e oportunidade para responder. Vai pegando um pouco do que a Eva comentou aqui, sobre treinamento, né? E a gente estar preparado para isso. A gente fala em treinamento e às vezes a gente fala muito em treinamento, mas não executa o treinamento. E treinar é importante. Veja o exemplo de um atleta olímpico, que eu gosto sempre de trazer esse exemplo. O profissional lá fica, às vezes, 4 anos treinando para competir numa prova que é 2 minutos ou 4 minutos. Então, o quanto amolar o machado é importante para que ele vai ter o melhor corte da árvore ou que ele dedique menos esforço, né? Porque quando a gente fala em 3 horas para cortar a árvore, no caso, nessa analogia, é a questão de tu não vai ter muito esforço físico para fazer algo porque tu te preparou para aquilo ali. E eu sinceramente, assim, aqui eu tenho o meu lado de que precisamos crescer muito nisso. Então, a iniciativa aqui de vir fazer esse treinamento, eu espero que com ele já comece aqui, quem já tem a cultura, que execute, que aperfeiçoe, que cresça ela, quem não tem, que comece a despertar para isso, porque é muito legal, assim, tu treinar, porque tu vai melhorando. Então, por exemplo, a gente não conseguiu o nosso objetivo, né? Então a gente saiu tudo frustrado ali, cabeça baixa, não conseguiu. Mas não era um caso real. Num caso real, isso pode causar prejuízo muito grande para uma empresa e para tudo. Então, o que eu vi ali? Às vezes a gente fica... é tempo. Tu tinha 30 minutos para resolver o problema. Então aquilo dá pressão. Começar a resolver aquilo ali sob pressão e daqui a pouco hoje foi 30 minutos, a gente não sabia nem o que ia acontecer nos próximos 5. Na próxima vez a gente já vai entender isso e aí a gente vai começando a ficar mais calmo para saber que passos fazer. Então, conversar trocar ideia, chamar todo mundo, o que tu faria aqui de diferente. Então eu entendo que esse tipo de dinâmica aplicado nas empresas como forma de treinamento, e existem outros também, ele pode começar já a preparar para o momento que isso vai acontecer, tá? Então, acho que falta mais treinamento, tá? A gente está falando aqui, claro, a Eva está num grande player, né? Não sei como é que é isso em outros players menores, mas que deveriam ser feitos mais treinamentos, com certeza. E é legal essa reflexão de vocês, porque quando eu olho com o olhar da associação, e a gente olha as empresas, a gente vê essa carência que vocês estão falando. Mas eu me pergunto aonde que está a raiz do problema. Porque muitas vezes a gente pensa assim, quando a gente fala, né, se a gente vai falar de treinamento, mas o profissional precisa se preparar. Mas até onde a empresa, o executivo, está preparado também para responder a esse tipo de coisa? E aí entra aquela máxima: será que ele está preparado? Será que ele entende a importância não só de dar um treinamento técnico, mas ele próprio estar preparado? Como vocês veem isso nas organizações de vocês? Tem alguma experiência? Eva, por favor.
Olha, antes de falar da minha organização, eu vou falar do mercado de segurança. Este ano, próximo ano, eu faço 28 anos de segurança da informação e eu já vi de tudo. E tem uma coisa que é o maior veneno acima da falta de capacidade de investir, enfim, é o ego. A gente viu durante o exercício alguns egos se inflando, e aí, assim, tava todo mundo pensando, e tinha gente que dizia assim: não, peraí, fica quieto um pouquinho aí, porque eu tô pensando. Tá todo mundo pensando! E quando o incidente acontece, isso também acontece, porque as pessoas às vezes não querem ouvir o outro. E este não ouvir o outro, a gente está perdendo ali um fragmento, uma preciosidade que pode ser a chave da resolução da história. Então, primeiro de tudo, eu trago a questão do ego, que é uma coisa muito problemática. Quem está ali num grupo, um executivo, ele vai querer, sabe, sempre ali. Tem aqueles que estão com medo, mas tem aqueles que vão ficar querendo disputar com o outro, e tá todo mundo no mesmo propósito. Uma outra coisa que eu trago é: ainda somos carentes em relação à consciência da segurança a falar o negócio. Então, cultura, estratégia, eles sentam na mesa para tomar café da manhã e para jantar, para almoçar. Eles sentam juntos. E a segurança, ela tem que fazer parte desta história, desta brincadeira, desta conversa. Não dá, e aí eu vou machucar algumas pessoas, mas qualquer coisa a gente corta. Mas não dá para viver olhando a segurança como um item do TI. Esse tempo já passou. Segurança não é só tecnologia. Segurança fala a língua do negócio. Segurança precisa responder à estratégia da empresa, da companhia. Eu gostei de ouvir um colega que ele disse assim: não existe não para a segurança. E a segurança, historicamente, quando eu falo deste tempo todo, a segurança criou um silo historicamente porque dizia muito não. E esse dizer muito não, não porque não pode, não porque tem que bloquear, não porque... Então, cadeado e escudo nem sempre é favorável ao negócio, à estratégia. É importante ouvir o que o negócio dita, e o negócio, sim, ele dita como a segurança funciona. Obrigado, Eva. Sandro, por favor. Então, eu sou um grande defensor de processos, né? Então, eu vejo que... aqui vou usar a palavra da Eva aqui de tocar algumas feridas, mas enfim, não citando nomes não tem problema, né, Charles? Então, eu acho que às vezes as empresas falham muito em não ter processos bem definidos, tá? E se a gente for falar de segurança, a gente tem que ter o nosso processo bem definido. Vamos falar agora, vamos extrair um pouco da TI também, para não parecer que o problema é só aqui. Se a gente pensar em alarme de incêndio, se a gente pensar em outras coisas que também tem que ter treinamento e tem que ter seriedade, quantas vezes nos lugares como públicos ou empresas e tudo mais se toca o alarme de incêndio de teste uma vez no dia ou uma vez na semana para que as pessoas saibam para onde correr e o que fazer? É raro ver isso. Então, a partir do momento que tu começa a levar isso a sério, tu tá treinando algo que uma hora vai acontecer. E a segurança que a gente está tratando aqui, ela também tem que ser testada e ela tem que ser treinada como um processo e ele tem que ser levado a sério. Eu conversando com muitos gestores de TI informalmente, num cafezinho, num outro ponto, alguma coisa, eu ouço sempre assim: estamos apagando incêndio. Quando está apagando incêndio, esse processo ele acaba sendo passado de lado, e não se dá a importância, eu testo isso amanhã. Esse amanhã passou um ano, a gente já está no Natal de outro ano e daqui a pouco damos de novo. Então, a Eva falou sobre não é mais da TI. Eu imaginei assim um corpo independente e que ele vai ter uma autonomia de executar um processo, e isso vai acontecer daquele tempo que tem que acontecer. Se foi marcado todo dia aquele teste, toda semana, todo mês, e vai ser executado aquilo ali. Então não tem incêndio que impeça de executar esse processo e essa tarefa vai ser feita. Então a gente caminhando para isso, e de novo eu trago aqui a dinâmica que a gente executou, ela faz parte de um treinamento.
Não vamos tratar isso como fizemos um treinamento ou fizemos uma brincadeira. Vamos fazer toda semana, vamos fazer todo o tempo e vamos apagar incêndio no tempo que se tem para apagar incêndio. Isso aqui é muito sério. Uma empresa que passar pela nossa brincadeira em estado real, cara, ela pode fechar as portas, né? Então, eu defendo muito a ideia de processo e levar a sério a segurança. Como se fosse o disparo de um alarme de incêndio. O que a gente faz? É isso. Legal, legal. Olha, é muito bom ouvir de vocês, né, essas experiências, essas dicas, né, enfim, que a gente tanto precisa levar para o nosso público. E para a gente terminar, uma última consideração de vocês. Algo que a gente, como APC, vem falando há muito tempo e, e é uma grande. Foi o grande impulsionador da gente executar os eventos como o Cyber Executive Day, que a gente já está agora realizando dia de amanhã, dia 19 de novembro, né, o quarto evento. Né? Esse evento ele é focado no executivo, ele é focado para levar essa linguagem de segurança para o executivo, mas ele tem um outro viés, que é a gente trazer o profissional de segurança para um nível mais alto, para que ele fale o negócio que a Eva mencionava. E isso realmente a gente vê essa carência. E como, para terminar, né, esse podcast que a gente está aqui hoje, como é a visão de vocês? Aí eu vou começar com o Sandro para terminar com a Eva. Sandro, como tu vê que a gente pode fazer ou mudar, incentivar esse nosso público, tanto técnico quanto executivo, para a gente aproximar esses mundos e todo mundo enxergar a empresa ou a crise como um único time, não como áreas diferentes ou alguém querendo tomar decisões independentes, que é o que a gente viu nessa dinâmica. Como tu vê, qual é o caminho para a gente conseguir isso? Acho que essa pergunta aí vale milhões, né? Mas, Esse é o objetivo, né? mas assim, ó, eu sou um grande fã dessa iniciativa e desse trabalho que vocês fazem, tá? Então eu acho que a gente não precisa também. Existe uma coisa diferente entre inovação e melhoria, né? Que às vezes a gente acha que tem que estar o tempo inteiro inovando, e às vezes eu acho que a gente já tem muita coisa boa que a gente pode estar melhorando. Então, a gente tem esse evento, esses encontros, essa conscientização que está sendo feita fantástica, e eu entendo que esse é um dos caminhos. Então, já existe algo desenhado e em execução. Então, ter uma pesquisa constante de entendimento do que tu tirou desse evento, para que a gente, o que eu espero, que aí é a expectativa com este evento, e o que eu tirei deste evento, tá? Então, Charles ali, vou te colocar, porque é o presidente, né? Charles, o que eu espero disso? Tá, agora meu público, o que a gente tirou disso aqui? Qual foi o teu entendimento? Se a proximidade estiver distante, ou o que está faltando, eu tenho que ir trabalhando isso, e esse evento vai acontecer mais vezes com a ideia de melhoria. Então, isso para mim eu já acho fantástico. Por quê? Lá na ponta, quem toma as decisões, quem assina a autorização para comprar, para fazer, para dar autonomia, para o que a gente falou agora há pouco, de vamos treinar, vamos testar, vamos fazer acontecer, essa pessoa tem que estar abraçada contigo nesse momento que é... Isso aqui a gente está falando de uma coisa séria que pode ser o coração da minha empresa, pode parar e aí eu fechar a empresa, né? Ou ter um prejuízo muito grande que eu vou ter que trabalhar muito tempo para compensar ele. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando essa conscientização, que é o trabalho que vocês estão fazendo, e as pessoas estarem dando autonomia para isso acontecer, confiar e acreditar, eu acredito que a gente vai começar a ter um outro momento e a gente vai estar trabalhando segurança aqui, como a Eva disse, um outro corpo dentro da operação, ou ele como assim, ó, vamos lá, se a gente estivesse falando de um board, ele seria um decisor na tomada de decisão na hora de dividir o planejamento, ou melhor, fazer o planejamento de investimento do ano seguinte e deixar de ser custo, porque esse negócio aqui ele tem que estar sendo um investimento de melhoria constante. A gente não adianta. Antigamente se falava, né, comprava um servidor para 10 anos. Tu não vai fazer uma coisa agora para 10 anos, tu vai fazer uma coisa para agora e estar constantemente melhorando. Então, eu confio muito no formato do que as coisas estão acontecendo e trazendo mais os decisores para participar desses eventos aqui,
para que eles comecem daqui a pouco a trocar ideia, ver o que aconteceu com o outro, negligenciou ali, olha o problema que deu. Não, cara, eu vou te apoiar, vou te dar todo o apoio para tomar a decisão. Então, acho que a gente está no caminho aí, né? Então, não precisamos criar nada tão novo assim. Acho que apostar, melhorar, treinar e ouvir, tirar o resultado da expectativa, vai alinhar legal isso. Que legal. Obrigado, Sandro, né, pelo teu depoimento. E Eva, e na tua visão? Como tu vê que a gente pode aplicar o que o Sandro mencionou, essa melhoria, o que a gente pode inovar, né? Como a gente pode fazer essa proximidade acontecer, né, na tua visão? Tem uma coisa que eu quero comentar antes, né? Quando o Sandro traz a questão do custo, né? Segurança tem que deixar de ser vista como um custo. Antigamente a gente usava o termo de ROSA, né? É o retorno do investimento sobre segurança da informação. E este é o cálculo que a gente tem que fazer, não como custo. Então, vou pegar o exemplo do varejista onde eu estou. Quanto. Ah, mas segurança pode. Não é a realidade, mas. Né? Quanto que segurança custa para uma empresa quando ela é vista como um custo? Na verdade, é o quanto aquela empresa deixa de faturar, deixa de receber, se ela não tem segurança, se ela passa por um momento de crise. Então, teve um cliente num outro momento da vida que ele me perguntou assim, mas quantos sofás eu vou ter que vender para pagar esse projeto de segurança? Quantos sofás você vai deixar de vender se você tiver um incidente? Não é uma ameaça, não é um tom de, olha, estou te rogando uma praga. É uma realidade quando eu falo da história de estar junto com a estratégia. Então, pensar segurança, sim, como o Sandro trouxe, que é investimento, e pensar que segurança também ajuda a converter. Porque se eu tenho e isso vai, né, não só na esfera de manter o negócio, mas se a minha empresa tem contato com clientes, a segurança ela é um selo de confiança, de reputação, né, de aquela empresa se preocupa com os meus dados, aquela empresa se preocupa com o que ela me dá. Então, a segurança é muito mais do que só manter o ambiente no ar, né? É abrir a mente para que a gente fale um pouco mais disso. E aí tem um outro ponto que eu quero trazer. Quanto mais, eu até falei isso lá na sala, quanto mais alta a montanha, mais o lobo é solitário. Então a gente entende a dor de um executivo, você, Sandra, é executivo, você, Charles, é executivo, eu também sou executivo. E quanto mais você está no topo da cadeia, mais sozinho você está, e a pressão de tomar decisões também impacta nisso. Então, o trabalho que a associação faz de reunir os executivos, de ter esse ambiente seguro, de troca, isso é fantástico, porque com certeza as pessoas sairão daqui hoje se sentindo mais fortes para que amanhã pode acontecer. Não, não pode não. Mas né, amanhã, se acontecer, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já estou me sentindo mais forte porque eu compartilhei com outras pessoas que também podem ter a mesma dor. Então, eu quero parabenizar a associação, Charles, você representando aqui, que esta atividade precisa acontecer mais vezes. E as empresas precisam ter uma oportunidade de apoiar, né? O precisar parece muito impositivo, mas é uma oportunidade de apoiar trabalhos como esse para que ninguém se sinta só. Que o lobo lá no topo da montanha se sinta com a sua matilha. Né? Então, parabéns. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui também e que o trabalho está fantástico e que mais executivos possam beber dessa fonte. Legal, muito obrigado, Eva, muito obrigado, Sandro, muito obrigado a todos também, né? E a gente quer que esse assunto ele se perpetue e, de fato, tanto esse simulado que nós tivemos hoje, que a gente continue realizando cada vez mais e cada empresa, cada um de vocês também possa realizar dentro do seu local de trabalho para evoluir, para que possa treinar e possa responder a um incidente quando ele acontecer de forma muito mais rápida. Obrigado, até logo.